Olá, tudo bem? Mário Xavier falando mais uma vez aqui sobre Kamen Rider Z. Hoje episódio 47 ou 24 e meio aí, né? A continuação do que aconteceu no episódio anterior, onde o Nox, né? Ele se sacrifica levando a Phantom para um mundo das sombras, né, como se fosse para um limbo obscuro ali, e com isso tentando restaurar o mundo real, já que o Oblivion tinha apagado todo mundo do mundo real e tinha deixado somente a Nenzinha, né, então, e a Phantom tinha feito ilusões para Nen para que ela acreditasse que aquele era o mundo real. Ela estava tentando reescrever a realidade, né? Ela não tem a joia a joia do éter, né, para reescrever a realidade, e estava tentando usar ali o poder do mundo dos sonhos, das ilusões, para fazer isso. Então o Baku recupera o corpo do Odaka, né, do detetive Odaka, no mundo real, leva para casa dele, deixa ele lá, e ele vê que o Odaka ainda está lutando com a Phantom dentro do mundo dos sonhos, lá do mundo das ilusões. Ele aí, com a Nenzinha, cria um plano para tentar restaurar as memórias da Nen com relação a Minami, a Nasuka e ao Fujimi. Então eles vão para o mundo dos sonhos e tratam ali criam uma artimanha para que os três cheguem até a base de operações do Baku no mundo dos sonhos, e lá, com a ajuda da Nenzinha e também da Cápsula Absoluta, eles utilizem o poder da Cápsula para que a Nenzinha recupere as suas memórias e que eles voltem também ao mundo real. Então, isso também dá certo, eles se lembram de quem é a Nancy, voltam para o mundo real, só que o Baku ainda está ali no mundo dos sonhos. Pontos importantes, talvez, desse episódio para tentar definir o que vai ser o fim da série. Quando a Minami entra no quarto do Baku e encontra a Nenzinha lá na base de operações no mundo real, ela até fica feliz e tal, e a Nenzinha fala para Minami que o Baku agora ele trafega livremente entre o mundo dos sonhos e o mundo real. E a Minami lembra de quando o Baku estava vestido de agente em episódios anteriores, não lembro agora qual certo, se foi o 44 ou 45, e o Baku já fazendo confusão entre o que é sonho e o que é realidade. E isso é um ponto curioso, que a gente vai ver mais pra frente ali numa teoria aí que eu já tô tendo do que como pode ser aí o final da série. E aí o Baku vai pro mundo dos sonhos, né? Ou melhor, ele continua ali no mundo dos sonhos, mesmo depois da Nen ter recuperado as memórias em relação aos três, porque ele está tentando achar o Nox lá no mundo dos sonhos para tentar salvá-lo. E aí ele se depara com o Oblivion e vão lutar os dois. Por conveniência de roteiro, é estranho ele não ter ido usar diretamente o poder do Extreme. Ele usa ali as formas, né, que ele usou lá no início da série. O Wing, o Stream, o Barrier e também a sua forma original, a Impact. Só que essas formas não são nada perto do poder do Oblivion, e o Oblivion mete a porrada nele, baixa ali o cacete
E ele fica totalmente derrotado, né? Acaba perdendo essas cápsulas, sobrando apenas a do, aparentemente, né? Sobrando apenas a do Impact e a do Extreme. Acho que até ele perdeu no momento que ele toma o golpe do Oblivion de apagar lá as pessoas. Eu acho que ele perde lá e isso daí para mim já é um problema, porque eu tinha uma teoria e se ele realmente perdeu, vai cair por terra a minha teoria aí nesse sentido. Ele perde a maioria das cápsulas que ele tem e inclusive ele perde ali aquele Zets Drive extra que ele usava para a forma Catastorm e para a forma Order, que é a forma que ele poderia utilizar para salvar a mãe da Nen, separando ela da Phantom, como aconteceu quando ele fez com a Minami, e até mesmo para tentar ordenar que a Nenzinha pudesse permanecer no mundo real. Por quê? Na luta dele com o Oblivion, o Oblivion deixa bem claro que ele só existe por causa do sonho, do pesadelo, não do sonho, mas do pesadelo da Nen, dela ter que ficar sozinha no mundo, porque ela é proveniente do poder de um Nightmare. Ela só veio à vida, né? Não é que ela só veio à vida, ela vem à vida através também de um poder do Nightmare. Ela carrega com isso, como se fosse ela carrega a essência ou um DNA de um Nightmare. Então, para ela viver no mundo real, é uma coisa muito complexa. E talvez o poder do Order poderia ajudar nisso daí. Só que se ele perdeu aquele Zets Drive que acoplado daria a forma Catastorm e a Order, não sei como é que ele vai conseguir fazer isso. E aí vem o ponto crucial, né, dessas duas falas interessantes do episódio. Primeira, a Nenzinha dizendo que o Baco já trafega livremente, mesmo acordado, entre a realidade e o mundo dos sonhos. E a outra, a Nenzinha não pode viver no mundo real porque ela vem nascida ali através de um poder, de um Nightmare. Então, eu não sei as teorias que eu tenho ali com relação. Uma era essa, dele usar o poder do Order para separar a Phantom da mãe da Nenzinha e talvez ordenar que a Nen conseguisse viver no mundo real, mesmo ela se libertando completamente dessa origem de Nightmare. Mas se ele realmente perdeu o driver que permitia ele atingir essas formas, não sei se a forma Extreme pode dar a ele essa condição. E aí, as minhas teorias para que a Nen possa ficar no mundo real. Um sacrifício da mãe dela utilizando todo o poder que ela tem, que ela adquiriu ao longo desses anos junto dos Nightmares para deixar a filha dela no mundo real. A própria derrota do Oblivion, ou seja, seria o suficiente para que a Nen vivesse no mundo real. A Nen mesmo pode se sacrificar sabendo que ela não consegue e ela passa só a continuar vivendo no mundo dos sonhos, já que ela está há muito tempo ali, ela estava em coma. Então, pode ser isso. O Baco, por sua vez, como ele já trafega livremente entre a realidade e o mundo dos sonhos, ele acaba também meio que se sacrificando e vivendo com a Nen no mundo dos sonhos. É uma outra possibilidade. Então, tem várias alternativas aí do que pode acontecer no final da série. E já na prévia, né, do que ia ser o próximo episódio,
já mostra assim a Nen meio que em takes, né, onde ela tá meio que se despedindo, com um olhar distante, alguma coisa assim. Não sei se ela vai acabar se sacrificando para ficar no mundo dos sonhos e libertar a realidade. Até porque as pessoas todas ainda não estão libertas, o mundo real ainda não foi recuperado, ele teoricamente foi totalmente apagado pelo Oblivion. Então, será que também ao derrotar o Oblivion toda a realidade vai ser restaurada? Então tem várias perguntas a serem respondidas aí e aparentemente temos 3 episódios para o final da série. O episódio 48, 49 e 50. Aquele ponto alto, né, do episódio foi uma possível nova derrota do Zets, mas a volta do Zig para tentar se redimir ainda mais por completo de tudo que ele fez ao longo também dessa jornada aí. Ele salva os Zets e também mostra que vão ser precisos 3 Riders para derrotar o Oblivion. O Zig, o Midnight Shadow, né? O Nox vai voltar também, já vão conseguir resgatar ele lá do mundo das sombras. E o Extreme. Então, Punish, Midnight Shadow e Extremes, os 3 juntos vão para tentar derrotar o Oblivion. E mostra uma imagem da mãe da Nen presa em algum lugar. Eu acredito que ela vai se libertar, ou a própria Phantom vai se libertar de alguma forma, e vai ser o Nightmare final a ser destruído, a ser derrotado, para que a série realmente chegue ao fim. Muita coisa para acontecer nesses 3 últimos episódios, muitas definições, como falei, a Nen pode se sacrificar, o próprio Baco pode se sacrificar, e como é que vai ser a volta da realidade? Eu acredito que seja realmente de uma forma muito simples. Ao conseguirem destruir o Oblivion, toda a realidade vai ser restaurada, as pessoas vão voltar. Agora, como é que o Oblivion vai ser destruído? Se vai ser com o sacrifício da Nen, ou se a própria Nen vai usar alguma coisa que ela adquiriu, algum poder que ela tenha dentro de si para recuperar a realidade. Tem muita ponta solta aí para ser definida no final da série. Série realmente chegando ao fim, infelizmente. Uma série de Kamen Rider muito boa, eu nunca vou deixar de dizer isso. Para mim, me ganhou de vez, junto com Black. Para mim é a minha série favorita, sempre foi. Apesar de que eu só tinha visto ela e o RX. Em termos de Rider, eu não vi os outros Kamen Riders, mas essa a Kamen Rider Z para mim é tão boa quanto o Kamen Rider Black, né? Vou tentar achar em alguma internet aí alguns outros Riders, mas que esteja aí bem bacana a próxima série Kamen Rider Might, né, que está chegando aí. A dinâmica parece ser interessante, não sei se a história vai ser, mas essa chuva de Riders aí, aparentemente quase 20 Riders, vai ser bem interessante. Se a conseguirem fazer uma história bem bacana, vai ser interessante. Tá ok? É isso, meu irmão, meus amigos. Vamos lá. Reta final de Kamen Rider Z, próximo sábado, episódio 48 ou episódio 24, né? Com essa história dos episódios duplos. E vamos que vamos, tá ok? Uma ótima semana para vocês, fiquem em paz e até a próxima.